fera, meu irmão. Esse é fera. Tenho certeza que Deus vai falar contigo. Esqueci de uma coisa aqui, me dá só um segundinho, pastor. Não, fica aqui do meu lado que eu quero orar pelo senhor. Nós estamos com um projeto aqui que é do irmão Luiz Otávio, que hoje ele não veio. Sempre vem na quarta-feira, mas hoje ele não veio. E ele fez um projeto aqui que é um imã de geladeira com um calendário, Guerreiros da Oração. R$3. E também, aqui adesivo, R$1. Aí você pergunta, para quê, pastor? Sabe para quê? Ele sentiu o desejo de fazer essa oferta, porque ele estava desempregado. E pelo fato dele estar desempregado, ele não tinha dinheiro de passagem para vir para a igreja. Sabe o que ele fez agora? Ele falou assim, ninguém vai passar por isso aqui na igreja. Então ele fez isso daqui para vender para os irmãos que puderem contribuir. Lá atrás você pode procurar um obreiro, né? Se você puder contribuir, para vender para as pessoas da igreja que não têm condições de vir para a igreja de passagem, poderem ter o seu dinheiro da passagem. Olha que ideia boa dele. Ideia interessante, né? E tem mais alguns lá atrás, muitos irmãos já compraram, mas tem mais alguns. E também você que não tem dinheiro da passagem, me procure no final do culto. Nós já temos dinheiro para poder te dar um Rio Card e te abençoar para você vir para a igreja, no culto de quarta-feira, no culto de segunda-feira, no culto de domingo, tá bom? Que projeto extraordinário, preciso de pessoas assim que dê boas ideias, né? Então ajude, abençoe esse projeto do nosso irmão Luiz Otávio. Agora sim, estenda suas mãos para cá, vamos orar por esse servo de Deus. Ó Deus, tenho certeza que o teu servo estudou, tenho certeza que o Senhor já revelou aquilo que o Senhor tem para o teu povo esta noite. Senhor, enche a boca do teu servo da tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Usa poderosamente para a glória do teu nome, em favor do teu povo, para que ele pregue com graça do Senhor, e nós saiamos daqui com a nossa resposta e com a nossa vitória. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Deus te use, Deus te use poderosamente, tá? Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus. Quem tem motivo aqui para adorar a Deus? Deixa eu ver. Maravilha. Todos nós temos motivos para adorar a Deus. Só o fato de estarmos vivos, respirando, já é um grande motivo para adorar a Deus. Eu escutei lá na Slavec esse ano, o pastor Silas falando que se você acordou vivo, se você está aqui hoje, é porque Deus ainda tem um projeto na tua vida. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14. Pastor Leonardo, muito obrigado por essa rica oportunidade. O pastor, que Deus continue abençoando poderosamente. Quando Simão procura, deixa eu falar rapidinho aqui o material. DVD apenas R$10, tem o tema Desmascarando o Espírito de Herodes, Cinzas no Altar, Aprendendo a Amar com Jesus Cristo, baseado na carta de Paulo aos Filipenses. A unção despedaça o jugo. Loucas ou prudentes, quem você é? E lembrados por Deus, pregado nos Gideões. E tem um livro também, é o Veneno da Serpente. Esse livro aqui fala acerca da unidade do corpo de Cristo. O Veneno da Serpente, baseado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, que Paulo diz: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Esse livro fala acerca disso, sobre a influência da serpente para causar divisão no casamento, causar divisão na igreja, causar divisão nos relacionamentos. Com esse livro aqui você vai conseguir identificar o veneno da serpente em algumas pessoas, que aonde essa pessoa chega,
ela consegue destruir um relacionamento. E tem esse livro aqui também, fresquinho, saiu agora, Todo Olho Verá. É uma explicação rápida o que acontecerá com Israel quando a igreja for arrebatada. E interessante que o tema da escola dominical esse trimestre fala acerca do Apocalipse. Esse livro aqui vai te ajudar também um pouquinho. Não é um pastor Joá Caetano, mas você vai aprender alguma coisa aqui também com esse livro. Esse livro, Todo Olho Verá, R$15. O Veneno da Serpente, R$20. E os DVD, apenas R$10. Passe ali, abençoe a minha vida. Está me acompanhando a minha esposa, a minha princesa, a Rosângela. Fica de pé para o povo ver a sua beleza. Vocês podem dar uma salva de palmas pela vida da minha esposa? Glória a Deus. Pode sentar. A minha intercessora, a mulher que Deus colocou do meu lado para me ajudar. Quem achou? 1 Samuel capítulo 14, diga amém. Amém. Diz assim, verso de número 4. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma pedra aguda, e da outra banda uma pedra aguda, e era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de frente de Miquimás, e a outra para o sul de frente de Gibeá. Disse Jonatas ao moço que ele levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Glória a Deus. Você pode falar para duas pessoas que estão aí do seu lado? Não existe impedimento para o Senhor. Fala para ele aí. Não existe impedimento para o Senhor de livrar com muitos ou livrar com poucos. Só quem entendeu isso dá um glória a Deus aí. Um ano, Saul estava reinando sobre Israel. Um ano e meio, 2 anos aproximadamente. Saul estava na direção do povo de Deus. O povo pediu um rei e Deus escolheu Saul. Saul estava na direção do povo de Israel. E os filisteus, nesse período, estavam fazendo guerra contra Israel. Saul tinha um exército à sua disposição de 3.000 homens. Saul dividiu esse exército, 2.000 acompanhavam Saul e 1.000 acompanhavam Jonatas. 1.000 acompanhavam Jonatas nos montes de Benjamim e 2.000 acompanhavam a Saul nas campinas de Betel. E Saul fez essa divisão porque Israel estava cercado por todos os lados pelos filisteus. E quando Jonatas estava em Benjamim, o texto vai dizer que Jonatas deu de encontro a uma das guarnições dos filisteus e Jonatas saiu vitorioso nessa batalha. Jonatas venceu uma das guarnições de tantas dos filisteus. E a notícia, pastor Leonardo, chegou até os ouvidos de Saul. Saul ficou sabendo que Jonatas foi vitorioso naquela batalha. Saul ficou sabendo que Jonatas venceu o inimigo lá em Betel, lá em Benjamim, perdão. E o texto vai dizer que quando Saul ficou sabendo da vitória de Jonatas, o texto é bem claro quando diz: Saul tocou a trombeta. Saul tocou a trombeta e fez saber em todo Israel que ele foi vitorioso na batalha. Interessante que isso aqui não é uma verdade. Israel não foi vitorioso na guerra. Israel foi vitorioso apenas contra uma das guarnições dos filisteus. Mas Saul espalhou a notícia por todos os termos de Israel. E isso trouxe uma consequência. Por quê? Porque o inimigo ficou sabendo. Os filisteus
ficaram sabendo que Saul estava tocando a trombeta, que Saul estava espalhando que o exército do inimigo foi destruído. No momento que Saul deveria estar orando, no momento que Saul deveria estar calado, no momento em que Saul deveria estar buscando estratégias de Deus para vencer o inimigo, uma batalha total, Saul estava falando demais. Saul estava tocando a trombeta, e existem vitórias na nossa vida que não se concretizam 100%, porque nós falamos demais, nós abrimos a nossa boca na hora errada, falamos quando deveria estar calado, falamos quando deveríamos estar orando, vigiando. Eu já pequei muito nessa área, Deus abençoou e eu corri para contar o testemunho, e a bênção não se concretizou. Por quê? Porque eu falei quando deveria estar calado, eu abri a boca quando deveria estar em silêncio. E quantas das vezes nós trazemos tribulação para a nossa vida, porque nós estamos falando demais. A vitória ainda não foi concretizada, o negócio ainda não se realizou, não se concretizou, e nós já estamos falando para todo mundo, nós já estamos contando para toda a vizinhança, para toda a nossa família. E Saul começou a sofrer algumas retaliações, passar por algumas tribulações. Por quê? Porque estava falando no momento que ele deveria ficar com a boca fechada. Por gentileza, pega na mão do teu irmão aí, fala para ele assim: no momento de falar, Deus vai te revelar. Fala para ele assim: há momento de abrir a boca e há momento de ficar com a boca fechada. Salomão vai dizer, Salomão diz lá no Salmo 114, Senhor, põe um guarda na porta da minha boca. Davi vai dizer, Senhor, põe um guarda na porta da minha boca. Salomão vai dizer em Provérbios, no capítulo de número 5, quando você for proceder loucamente, coloca a mão sobre a tua boca. Olha a importância de estar com a boca fechada, somente de joelho, falando com Deus. Tem pessoas que entram em tribulação porque está falando demais, está abrindo a boca demais. Eu vim como profeta de Deus nessa noite dizer para você, a vitória vai chegar, a promessa vai acontecer, mas no tempo certo, você vai abrir a tua boca e vai contar o testemunho, no tempo certo. E Saul começou a entrar em tribulação, Saul começou a passar algumas provas, porque estava falando demais, estava tocando a trombeta, estava fazendo um alvoroço em Israel. O texto vai dizer que a notícia chegou até os filisteus, aonde eles estavam acampados, e eles começaram a se armar, eles começaram a se preparar para uma grande batalha. Lá no capítulo de número 13, vai dizer que os filisteus se reuniram 30.000 carros de guerras, 6.000 cavalheiros e uma multidão como areia que há na praia. Observe isso aqui, 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e uma multidão como a areia da praia. Se com 3.000 homens estava complicado enfrentar 30.000 carros, 6.000 cavalheiros e uma multidão como a areia da praia, olha o que aconteceu. O texto vai dizer, por causa do alarido da guerra, por causa que o inimigo estava cercando os termos de Israel, 2.400 homens foram embora. Agora Saul não tem mais à sua disposição 3.000 soldados, agora apenas soldados à sua disposição. Pastor Leonardo, se não parecesse mal ainda, lá no verso de número 22, o texto vai dizer que nenhum dos homens que se achava com Saul possuía espada em suas mãos. Se com 3.000 estava difícil, agora 600 e sem espada. Olha o problema seríssimo que Saul trouxe para o seu governo, para o seu povo. Por quê, pastor? Por causa de uma atitude precipitada. Fala para o teu irmão que está do seu lado, por gentileza. Cuidado em tomar atitudes precipitadas. E
E o texto vai dizer que alguns cavaram um buraco e se esconderam dentro de buracos. Alguns entraram nas cavernas e se esconderam. Outros atravessaram o Jordão e foram embora para fugir daquela grande batalha. O texto vai dizer que Saul se assentou embaixo de uma romeira. Saul se assentou embaixo de uma árvore. Capítulo 14, verso de número 2. No momento que Saul deveria estar de pé, Saul está sentado. No momento que Saul deveria estar de pé, Saul está prostrado. Eu vejo aqui um quadro depressivo. Eu vejo aqui um quadro de desespero de Saul. Saul está com as mãos atadas. Saul não tem direção para tomar por causa da sua atitude precipitada. Mas o texto também vai dizer que Jonatas, o filho de Saul, quando ele observa seu pai naquela situação prostrado, o povo fugindo, o povo em desespero, o exército foi embora, ninguém tem espada para lutar, o inimigo está às portas, tomando e ganhando território. Jonatas decide tomar uma atitude, Jonatas decide se levantar, Jonatas decide fazer alguma coisa. Jonatas entendeu que da situação que estava não poderia ficar do jeito que estava, não poderia permanecer. Jonatas entendia que para Deus dar vitória, alguém precisava se posicionar. Para Deus dar vitória, alguém precisava ficar de pé. Para Deus dar vitória, alguém precisava tomar uma posição diante de Deus. E o texto vai dizer, o texto é bem claro, Jonatas se colocou de pé, chamou seu escudeiro. Ao contrário de Saul, seu pai, o texto vai dizer que Jonatas não fez ninguém saber o que ele ia fazer. A estratégia que Deus havia dado a Jonatas, Jonatas não fez ninguém saber, nem seu pai. Ele saiu do meio dos 600 homens e foi em direção ao inimigo. O texto vai dizer que somente Jonatas possuía espada em suas mãos. Jonatas e Saul, o rei e o príncipe. E Jonatas chamou o escudeiro, pastor Leonardo, e disse: olha, vem comigo, vamos até o arraial do inimigo e descobriremos a ele. E se eles, quando nós nos descobrimos a ele, e eles disserem, vem até nós, é um sinal a qual Deus está dando o inimigo nas nossas mãos. Jonatas recebeu uma estratégia de Deus, mas para ele receber uma estratégia de Deus, foi necessário ele se colocar de pé, se posicionar. Pega na mão do teu irmão aí, por gentileza, fala para ele assim: Deus vai te dar uma estratégia no meio dessa tribulação que você está passando. Deus vai te dar uma estratégia dentro desse deserto. Deus lhe dará uma estratégia diante dessa prova que você está vivendo. Mas o que eu tenho que fazer para Deus me dar a estratégia? Se colocar de pé como bom soldado de Cristo Jesus. Esse ano é o ano de manifestar a fé. E o pastor falou na Santa Ceia que as promessas de Deus sobre essa casa, as promessas de Deus sobre essa igreja, está condicionado a você manifestar a sua fé. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Deus não vai perder ninguém da tua casa para o diabo. O inimigo não vai arrebatar teu filho, o inimigo não vai arrebatar o teu casamento, o inimigo não vai tomar posse de nada do que é teu. Por quê, pastor? Porque esse ano é o ano que o povo da DEVEC vai se posicionar de pé, manifestar a fé, e Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Só quem quer nisso, dá um brado de vitória a Deus bem alto aí. Vem comigo. O texto é bem claro, diz que existia um vale íngreme de um lado, existia um outro vale íngreme do outro lado, uma pedra grande de um lado e uma pedra grande do outro lado. Quando eu estava vendo esse texto, eu observei se tem um vale de um lado, se tem um vale do outro lado, uma pedra aqui, uma pedra aqui. Eu observo, eu entendo que era um corredor, era um lugar muito estreito. Quem assistiu o filme aqui, Os 300? Deixa eu ver. Poucas pessoas,
Vocês se lembram daquele exército dos gregos, que eles ficaram em um lugar estreito, e o exército de Artaxerxes, de mais de 1 milhão de soldados, eles não poderiam vir com aquele exército imenso. Por quê? Porque o lugar era estreito, porque era um corredor. Foi uma estratégia de guerra que eles tiveram, uma estratégia de batalha. Assim foi Jonatas. Deus deu uma estratégia para Jonatas. Jonatas se pôs no desfiladeiro, em um corredor estreito, onde tinha um vale de um lado e um vale do outro lado. Por quê? Porque a multidão do inimigo, você viu que a multidão era grande. O inimigo era uma multidão como a areia que há na praia. Então, naquele corredor estreito, aquele exército não tinha como vir o exército inteiro contra Jonatas. Eles viriam de um em um, fila indiana. Essa foi a estratégia que Deus deu a Jonatas, porque Jonatas se posicionou em ficar de pé para o dia da batalha. Mas o que me chama a atenção aqui, pastor, é que o texto vai dizer, no verso de número 13, Jonatas entrega a espada na mão do escudeiro. Preste atenção nisso aqui. Ele entrega a espada na mão do escudeiro. E o texto vai dizer, verso de número 13, então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de arma atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de arma os matava atrás dele. Foi mais ou menos isso aqui que aconteceu. O texto vai dizer, de pés e mãos. Algumas traduções diz de gatinha, outras traduções diz de joelho. Foi mais ou menos isso aqui que aconteceu. Jonatas pegou a espada, passou para o escudeiro e disse, você fica atrás de mim. E o escudeiro ficou em guarda atrás de Jonatas com a espada na mão. E Jonatas se agachou para ir ao encontro do inimigo, agachado, de joelho, de pés e mão, pastor. Isso aqui é estratégia de Deus. O texto vai dizer que o inimigo vinha de encontro a Jonatas, de encontro ao escudeiro. Por quê? Porque o inimigo não enxergava Jonatas, porque Jonatas estava agachado, estava de joelho. O inimigo vinha para matar o escudeiro que estava de pé, mas para chegar até o escudeiro, tinha que passar por Jonatas de joelho no meio do caminho. Então, quando ele vinha para matar o escudeiro, eles tropeçavam em Jonatas e caía, e o escudeiro vinha e metia a espada. Aí vinha outro para pegar o escudeiro, tropeçava em Jonatas, o escudeiro vinha, metia a espada e matava. Sabe por que o diabo não toca na tua casa? Porque tem alguém de joelho no meio do caminho. Acho que metade da igreja entendeu, vou repetir isso aqui. Sabe por que o diabo não toca no teu casamento? Porque tem alguém de joelho no meio do caminho. Sabe por que o diabo não toca nas tuas finanças? Porque tem alguém de joelho no meio do caminho. Quando tem alguém de joelho, o diabo não toca. Quando alguém de joelho, o diabo não toca no casamento, não toca no ministério, não toca na finança. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. O diabo não vai tocar na tua família, não vai tocar na tua casa, porque quando tem alguém de joelho, você está blindado, você está blindada, você está cercada. Deus está falando, eu vou te dar uma estratégia diante dessa crise, diante dessa batalha espiritual, mas é no joelho que a vitória ainda vem do trono de Deus. Tem crente que gosta de joelho aqui? Deixa eu ver. Se tem crente que gosta de joelho, joga as duas mãos para o alto e dá o glória a Deus mais alto da tua vida, porque ainda é no joelho que a resposta vem do trono de Deus. É no joelho que Deus libera a vitória para a nossa vida. Mas minha geração não gosta de joelho, porque joelho não tem clique, joelho não tem compartilhamento, joelho não tem curtida no Facebook, porque a nossa vida de consagração, ela é uma vida secreta. Um dia desse eu vi um pastor, um irmão colocou no Face, eu estou em cima do monte orando, tirando uma selfie. Sabe o que eu aprendi desde criancinha, pastor? Que a minha vida de consagração é secreta. Ninguém precisa saber que eu estou jejuando, ninguém precisa saber que eu estou orando, ninguém precisa saber que eu estou me consagrando. A tua vida de joelho, a tua vida de consagração blinda a tua casa, a tua família das ciladas do diabo. Pega na mão do teu irmão, por gentileza. 2018
É ano de voltar para o joelho. É ano de voltar para a intimidade. Quando a igreja ora, Deus cura paralítico. Quando a igreja ora, Deus levanta o doente. Quando a igreja ora, Deus movimenta a casa. Quando a igreja ora, Deus derrama o Espírito Santo de Deus. Meu filho, eu não sei qual é a porta que você veio buscar aqui nessa noite. Não sei qual é a cura que você veio buscar aqui essa noite. Mas eu vim trazer um recado de Deus para a tua vida. É no joelho que você vai alcançar aquilo que você está precisando. Só quem entende, dá um glória a Deus aí. É no joelho. É no joelho que Deus nos dá estratégia. É no joelho que Deus libera a vitória para a nossa vida. O texto vai dizer que Saul está lá em cima da montanha de Gibeá, sentado embaixo da romeira. Eu fiquei lendo esse texto, me chamou muita atenção. Saul sentado embaixo da árvore na sombra e na água fresca. Tem gente assim, sabia? O casamento está indo por água abaixo, ele está sentado. As finanças estão sendo devoradas, ele está sentado. As portas estão fechando, ele está sentado. Sabe o que Deus está falando? É tempo de se colocar de pé diante dessa situação. Deus te trouxe aqui nessa noite, e Ele falou comigo quando eu li esse texto, que Ele dará estratégia para pessoas aqui nessa noite, para sair dessa crise que está vivendo. O ano de isso aqui é profético, levanta a mão. O ano de 2018 não será como o ano de 2017. Você plantou, você semeou em 2017. Se prepare que 2018 tem surpresa de Deus para a tua vida. Saul está prostrado, Saul está sentado. O texto vai dizer que o barulho da guerra foi aumentando, a poeira foi subindo, o alarido de guerra. Saul lá em cima da montanha começou a ouvir um barulho. Eu imagino ele se inclinando lá para baixo do monte de Gibeá. O que está acontecendo? E a poeira subindo. O texto vai dizer que essa atitude de Jonatas fez quem estava escondido nas cavernas sair para fora. Quem atravessou o Jordão foi embora, começou a voltar para a batalha. Quem cavou buraco, cova, começou a sair para fora. Sabe o que eu entendo nesse texto, nessa passagem? É que para Deus resgatar algumas pessoas dentro da minha casa, primeiro Ele conta com o meu posicionamento. Talvez você está orando por esse homem há 20, 30 anos, pelo teu filho, não sei quantos anos e quantos meses, e Deus está falando, eu preciso de um posicionamento seu para alcançar ele. Eu vim com um recado de Deus para a sua vida nessa noite. Deus vai fazer, Deus vai entrar com providência, Deus vai mudar a situação, mas vai começar por você, a tua vida de pose. Tem gente que está entendendo já. É a tua vida de posicionamento. O texto diz que ele passou a espada para o escudeiro e foi para o joelho. O inimigo tropeçava em Jonatas e caía. Sabe que eu vejo aqui uma unidade? Unidade. Enquanto um está com a espada, o outro está com o joelho. Enquanto um está no joelho, o outro está com a espada. E Deus falou tremendamente ao meu coração. Quando a igreja está unida, quando a igreja está em unidade, em um só propósito, não existe portas que ficam fechadas diante da igreja. Não fica. Pastor, eu morei no Paraguai por 5 anos. Eu fui missionário no Paraguai, fui missionário no Mato Grosso do Sul. E estavam fazendo evangelismo. E o evangelismo eu fui atropelado. Um carro desgovernado me pegou, eu caí na estrada, no asfalto, um outro carro passou por cima de mim, eu fiquei paralítico, o médico falou, providencie uma cadeira de roda que você nunca mais vai andar. 16 anos, usava fralda, não tinha mais sensibilidade, não sentia calor, não sentia frio, daqui para baixo, da cintura para baixo. Fiquei 1 ano naquela situação, mas a igreja
orava incessantemente. Quando a igreja está unida em oração, não existe paralítico que entre aqui dentro e permaneça paralítico. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Esse ano de 2018 vai ser o ano do sobrenatural de Deus. Eu acho que só a metade da igreja entendeu. Tem que repetir isso aqui. 2018 é o ano do sobrenatural aqui na igreja Adevec de Madureira. Se prepare que Deus vai fazer coisas sobrenaturais dentro da tua casa, dentro da tua família, que muitos vão ficar espantados. A igreja orava incessantemente. A igreja orava incessantemente. Fazia campanha, fazia jejum e oração. Até um dia de Santa Ceia. Eu deitado na cama, Santa Ceia. Quando meu pai chegou em casa, foi servir Santa Ceia na igreja, eu tinha 16 anos de idade. Quando meu pai chegou em casa, cheio da autoridade, cheio da unção, ele colocou a mão em mim e falou: João, fica de pé em nome de Jesus. E ele começou a me puxar, eu comecei a sentir dor. Eu não sentia dor da cintura para baixo, eu comecei a sentir dor. E quando eu comecei a sentir dor, ele me puxando, eu fiquei sentado na cama. Que eu ficava deitado, fiquei sentado. E depois que eu fiquei sentado, agora ele falava assim: João, fica de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, minha mãe, minha irmã, já intercedendo em volta da cama. Para resumir, por causa da oração. Por causa da oração. Por causa da oração, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu dei um pulo da cama, eu fui curado, eu fui restaurado, e estou de pé aqui hoje para dizer que por causa da oração, não existe enfermidade que permaneça no corpo, não existe enfermidade que permaneça, não existe corrente que não seja quebrada, não existe cadeias que não seja aberta. Se prepare por causa do propósito da oração, do posicionamento. Deus irá fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Só quem acredita nisso, dá um glória a Deus bem alto aí, vai. É a vida de posicionamento. Na oração. A oração é algo tão poderoso no mundo espiritual, que o que o inimigo puder fazer, investir, para que ele venha fazer, que a gente pare de orar, ele vai fazer, irmão. Ele vai usar todos os tipos de estratégia. Uma notícia ruim para entristecer, uma seta, uma perseguição, isso tudo para fazer a gente parar de orar, porque ele sabe que a oração é a chave que abre porta. A oração do crente, ela tem muito poder. Vocês se lembram de Daniel no capítulo 6? No espaço de 30 dias ninguém fazia oração a Deus nenhum. Tudo isso era simplesmente para pegar Daniel, não era para pegar mais ninguém. Agora você imagina, Daniel dentro da Babilônia, 30 dias sem orar. Eu não consigo acreditar que um crente fica um dia sem orar, quanto mais 30 dias, porque a oração de Daniel estava incomodando alguém. O texto vai dizer que Daniel entrava no quarto, fechava a porta e orava a Deus em secreto. Mas mesmo entrando no quarto, com a porta fechada, orando a Deus em secreto, Daniel estava incomodando. A tua vida de oração incomoda. A tua vida de oração incomoda o inimigo, porque é só através da oração que a sua vida está blindada das setas do adversário. Por isso que ele quer fazer você parar de orar. Aí fizeram o decreto, o texto vai dizer que depois que o rei assinou o decreto, eles correram para a janela de Daniel. O que me chama a atenção aqui, pastor? O texto diz que Daniel orava com a janela aberta para as bandas de Jerusalém. Daniel podia orar com a janela fechada, não podia? Daniel não podia orar em silêncio? Mas não, Daniel não mudou a sua postura por causa da circunstância. Daniel não mudou a sua postura de oração por causa do decreto do rei. Daniel, ele não mudou a sua postura por causa da circunstância.
por causa das ameaças. Ele continuou orando com a janela aberta para as bandas de Jerusalém. Aí o texto diz que levaram até o rei. O rei mandou jogar Daniel dentro da cova, colocaram a pedra na cova dos leões, colocaram a pedra, e o texto diz: e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença, o decreto contra Daniel. Só que o rei não sabia de uma coisa: aonde tem joelho no chão, aonde tem uma igreja que ora, aonde tem um crente que ora, quem muda decreto é Deus, não é o homem. Eu não sei qual foi a última palavra que você ouviu, mas eu tenho um recado de Deus para você. Quem muda decreto na sua vida não é advogado, não é o juiz, não é o médico, não é o seu patrão. Quem muda o decreto na sua vida é Deus. E Ele está aqui nessa noite, Ele vai mudar decreto de vidas aqui nessa noite, por causa do posicionamento. O texto diz que o rei foi lá de manhã cedo, tiraram a pedra. Aí o rei fez uma pergunta: Daniel, porventura o Deus que você serve pôde te livrar da boca dos leões? Ele não conhecia o Deus de Daniel, ele não conhecia uma pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus na oração. Eu imagino Daniel estufando o peito, pastor, um ancião já beirando os 100 anos de idade. Ele olha para o alto, lá no buraco, e fala assim: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque foi achado em mim inocência. Se prepare para ver Deus fechando a boca do leão diante dessa dificuldade que você está vivendo. Se prepare, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Só quem entendeu essa palavra, fica de pé comigo, por gentileza.